Pauta. Bom, boa tarde a todos. Primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da Comissão de Meio Ambiente da 17ª legislatura. Vou solicitar ao vereador Fabrício Gandini para ler a ata da sessão anterior, da reunião anterior. A ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente, aos 27 dias do mês de outubro de 2015, às 14 horas, o plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 6ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente da 17ª legislatura sob a presidência do vereador Max da Mata, presentes os vereadores Marcelão e Davi Ismael, sendo feita a leitura da ata pelo vereador Marcelão, aprovada sem retificações. Deu-se início à ordem do dia, leitura dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados na comissão, processo número 2679, 2015, projeto de lei 66, 2015, relator foi o vereador Luiz Emanuel. O parecer foi pela aprovação da matéria, e o parecer da comissão foram pelas conclusões do relator. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador presidente da comissão, Max da Mata, declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que se realizará no dia 24 de novembro de 2015, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis, da qual, para constar o serviço de apoio às comissões, lavrou a presente ata, que, depois de lida e assinada pelo senhor presidente Max da Mata e os demais vereadores da comissão. Palácio Atílio Vivaco, 27 de outubro de 2015. Lida a ata da 6ª reunião ordinária. Tem mais alguma? Não? Obrigado, vereador Fabrício. Nós temos apenas um processo na pauta, vereador. E temos aqui hoje no plenário o Tiago Leorne Davi, que é estudante do 9º ano do UP, da escola UP. É isso, Tiago? Tiago pediu para vir participar da reunião da comissão, pediu para que pudesse se inscrever, para falar um pouco sobre o meio ambiente. Não colocou o assunto especificamente aqui, Tiago. É sobre Pau Preto? Ok. A gente vai fazer a votação do projeto que está em pauta, e em seguida a gente abre para você poder fazer a sua manifestação, ok? Processo número 1552 de 2014, projeto de lei 57 de 2014, autor vereador Zezito Maia. Ementa, altera a lei 7.971 de 2010 e dá outras providências. Relator vereador Luiz Emanuel. Parecer pela aprovação da matéria, concedido vistas ao vereador Fabrício Gandini, que acompanhou o voto do relator. O projeto, vereador Max da Mata, ele inclui no defeso os pescadores de mexilhão que não estava previsto dentro da atual lei. Foi uma emenda que o vereador parece ser justa, apesar de ter impacto financeiro, eu creio que a inclusão por si só não tem, né? É claro que aí a prefeitura vai precisar reprogramar possivelmente o valor destinado a essa rubrica. Então, eu vou dar pela legalidade, até para ouvir a prefeitura em relação ao projeto, a legalidade da matéria, e vou votar pela aprovação. Eu acompanho o voto do relator e também acompanho o voto do vereador Fabrício Gandini, aprovando a matéria à sua unanimidade. Já em seguida, convido o senhor Tiago. Pode falar aí da mesa mesmo, Tiago? É só você apertar o botãozinho aí no microfone. Os microfones das mesas estão abertos? Então é só apertar o botãozinho do microfone aí, por favor. Funcionando? Primeiramente, boa tarde a todos, vereadores aqui presentes. Nessa oportunidade de grande relevância para a população da Grande Vitória, debatemos neste parlamento problemas de ordem ambiental que afetam o nosso cotidiano de forma agressiva e covardemente de forma mais contundente a saúde dos mais frágeis, que são os idosos e as crianças.
O popular pó preto é responsável pelas doenças causadas pelas poluições de ar, como câncer, que somente em 2012 o Sistema Público de Saúde recebeu 644 internações. Isso aqui são dados da Secretaria de Saúde de Vitória. Isso resulta em elevações de despesas com saúde pagas pelos cofres públicos, pelo dinheiro dos nossos impostos. A lucratividade das empresas Vale e ArcelorMittal aumentam por não mitigar adequadamente a sua poluição e por não utilizar métodos inovadores conhecidos no Brasil, usados em países desenvolvidos. Não são aqui utilizados por uma lógica financeira, em detrimento à saúde da população da Grande Vitória, com o propósito de gerar mais rendimentos aos investidores e aos seus controladores. As usinas, as empresas, quando incautas, não se importam com seus impactos ambientais e suas consequências. A péssima qualidade do ar que respiramos e a poluição do ecossistema marinho. Registro aqui também uma denúncia muito grave. As doenças do aparelho respiratório levaram mais de 24 mil pessoas à internação hospitalar, com um custo médio de 21 milhões de reais. Novamente, aqui são dados da Secretaria de Saúde. Os outros 2,5 milhões de reais foram gastos em 4.100 internações por doenças de pele. No decorrer do governo Hartung, de 2003 a 2010, foi autorizado o aumento da produção de usinas, de 1 a 7 da Vale, e da construção da 8ª usina de pelotização da empresa Planalto Carapina, o que tornou mais caótica a poluição do ar, que já era grave. As causas e as consequências todos nós sabemos, mas denuncio nesta casa a ineficácia das ações das autoridades dos estados e dos órgãos fiscalizadores. A determinação do destemido delegado federal de crimes ambientais, Décio Ferreira Neto, que ao historiar o complexo constatou uma verdadeira chuva de minério que caía em cima da lancha utilizada na operação. Uma imagem desoladora e de causa ambiental. Isto posto, solicitou à Justiça Federal a interdição das atividades do Complexo do Tubarão. Existem no Espírito Santo homens de coragem e de valor, como o juiz federal criminal, Marcos Vinícius Figueiredo de Oliveira Costa, que determinou a interdição das atividades criminosas. Neste momento histórico, foi constatado mais uma vez a prática de crime ambiental de grandes proporções, que decorre da poluição por pó preto, que atinge o ar e o ambiente marinho há dezenas de anos. O pó é composto por várias substâncias causadoras de doenças respiratórias e também cancerígenas. Essas substâncias contaminam o ar em que respiramos. O vento leva a sujeira às casas das pessoas e também aos nossos pulmões. Polui também as águas marítimas e todo o nosso ecossistema. Aqui tem alguma imagem, dá para ver aqui? Tem as imagens aqui, né, do pé e da mão do delegado, né, que quando foi fazer a visita ficou abismado, né, com a sujeira que está acontecendo aqui. Aqui novamente eu venho frisar alguns dados da Secretaria de Saúde, né, que informaram que o número de mortes por doenças respiratórias tem aumentado anualmente desde 2013 cerca de 7%, se comparado ao ano anterior. Reivindico aqui às autoridades que façam as empresas poluidoras, como a Vale e a ArcelorMittal, cumprirem os termos de ajustamento de conduta, pondo fim a esta prática criminosa. Se não o fizerem, deverão novamente ser denunciadas pelo Ministério Público e novamente interditadas, sobre fortes e fartos argumentos, com a força necessária para que honrem os acordos. Façam a coisa certa sobre os rigores da lei. Vamos fazê-lo entender que o Espírito Santo não é uma terra sem lei, não é um estado provinciano onde tudo é permitido. Não podemos jamais também aceitar benesses de empresas poluidoras e sim recusar doações para campanhas políticas, pois o preço a pagar é muito caro. Devemos defender o bem-estar do nosso Estado, os habitantes da nossa comunidade e, o mais importante, a saúde de todos nós. Muito obrigado a todos pela atenção. Tiago,
Isso é fruto de algum trabalho que você fez ou não? O que te motivou a participar dessa reunião hoje e fazer essa leitura? Sim, eu tenho acompanhado bastante, né, pela mídia, pelas redes sociais, a situação que o meio ambiente está cada vez pior, né? E isso aqui é fruto de pesquisas, né, e de muita leitura acerca do tema. Bom, vou aproveitar a oportunidade, então, da abordagem que você faz sobre essa temática, para te fazer alguns convites, assim. Um deles é o de acompanhar os trabalhos da CPI do passivo ambiental de Camburi, que a Câmara está fazendo e que visa tentar chegar a uma solução definitiva para o minério que foi despejado ali no final da praia de Camburi, há cerca de 31 anos atrás, por 15 anos. Ok? Se eu não me engano, foi de 69 a 84. Esse despejo de minério, onde nós não tínhamos ainda naquela época uma legislação ambiental, não tínhamos, parece, nem consciência ambiental, mas também não tínhamos legislação ambiental, né? E isso traz um impacto bastante negativo para aquela área da praia de Camburi. E a gente, mesmo depois de 31 anos, as autoridades, vou dizer assim, né, não se trata só da prefeitura, mas se trata do órgão estadual de meio ambiente, mais o Ministério Público, mais a empresa, não conseguiram concluir o que fazer daquele minério que foi despejado ali. Então, essa CPI, ela visa apontar um caminho, uma direção definitiva para essa problemática, que não trata só do minério. Então, ela não é a CPI do minério do final de Camburi, é a CPI do passivo ambiental, porque além do minério, nós temos ali no finalzinho de Camburi um esgoto que chega do município de Serra e é despejado ali na praia em Vitória. Parte dele vindo pela rede de drenagem pluvial, parte dele vindo pelas lagoas que nós temos ali naquela região, mais o córrego Camburi, né? Então a gente está, se eu não me engano, essa sexta-feira a gente tem inclusive uma reunião sobre isso, uma audiência aqui na Câmara sobre isso, onde a gente deve ouvir algumas pessoas, inclusive o pessoal da CESAM, por exemplo, ok? Mas a empresa concessionária de saneamento básico de Serra, secretária municipal de meio ambiente de Serra e por aí vai. Então, esse é um ponto importante. Sim. Outro ponto que eu queria te deixar ciente, assim, até para o vereador Gangini que está aqui, eu tinha informação de que tem uma profissional da área médica fazendo um estudo especificamente sobre essa correlação entre doenças respiratórias e outras e a questão da poluição atmosférica na cidade de Vitória, porque pelo menos os que eu tive acesso, você pode até ter alguma inter-relação entre doenças respiratórias e a poluição atmosférica, mas ainda não teve um profissional de saúde que fizesse um trabalho que demonstrasse cientificamente que essas doenças respiratórias estejam ligadas especificamente à poluição atmosférica gerada pelo complexo de Tubarão, ok? Porque poluição atmosférica, na atmosfera você encontra não só o minério de ferro, carvão, enxofre, mas você encontra outros componentes também gerados da poluição gerada por automóveis, de ressuspensão de vias e por aí vai. Então, eu acho que talvez seja um estudo bastante importante. Ele não é feito rapidamente,
né, Fabrício? Essa doutora me disse que demora 4 anos para a conclusão desse estudo que é feito, porque, enfim, trata-se de um estudo científico mesmo, mas me parece que já tem uns 2 anos de trabalho com relação a esse assunto. Então, é possível que, posso dizer, num curto espaço de tempo, 2 anos, nós tenhamos uma resposta mais contundente, que possa fazer essa relação entre as doenças respiratórias e a poluição atmosférica gerada pelo complexo de Tubarão especificamente. Ok? De toda sorte, acho que Câmara de Vitória, junto com a Prefeitura, com o Ministério Público, com os órgãos estaduais e federais, né, hoje vem travando uma grande discussão sobre a poluição gerada especificamente pelo complexo de Tubarão. Eu tive agora, semana passada, licenciado da Câmara. Passei a semana inteira fora. Fui licenciado, uma licença não remunerada, ok? Porque foi tratado de um assunto particular, de um negócio privado meu, da minha vida particular. E eu fui a uma feira de sapatos nos Estados Unidos, em Las Vegas. E eu fiquei, Fabrício, hospedado num hotel que eu cheguei a fazer as fotos, mandei para o MP, tem uma estrutura metálica, como se fosse um domus, toda metálica por dentro, com vidro por cima, que fazia o fechamento, um sistema de ventilação, tão grande que dentro tinha uma montanha-russa e um parque de diversão. Numa cidade onde, no caso dos Estados Unidos, você recebe uma incidência de vento muito mais forte do que no Brasil. E aquela estrutura, assim, vou te mostrar as fotos depois, não tinha nada demais, absolutamente nada demais. Era uma malha de aço, com algumas colunas de aço também, em alguns pontos, e funcionando perfeitamente bem. Então, eu acho que, de tudo que a gente já ouviu, da dificuldade de se construir um domus naquele complexo, de se fechar mesmo toda aquela estrutura de armazenamento de minério, eu acho que é, sim, possível se avançar nessa discussão na cidade de Vitória, para que possa se manter o complexo de Tubarão, aquela atividade econômica, mas isso sem que tenha uma repercussão negativa na nossa vida, não só do ponto de vista da saúde, porque aquele pé e mão que você mostrou sujo de preto causa um incômodo muito grande para o morador. Sim. Né? Mesmo que esse estudo feito por essa doutora não comprove uma correlação específica entre problemas de saúde e a poluição atmosférica gerada pelo complexo de Tubarão, ainda assim, nós não somos obrigados a conviver nas nossas casas todos os dias com esse tipo de situação. Digo isso em causa própria, inclusive. Obviamente, sou morador de Vitória, mas eu moro num bairro que é frontalmente atingido pelo pó de minério. Os meus filhos não conseguem sair na varanda de casa sem voltar com os pés, com as mãos e com os joelhos todos pretos de pó preto. Eu não consigo receber alguém na minha casa se, minutos antes de receber, não mandar limpar a varanda, a mesa, a cadeira, porque se as pessoas sentarem e colocar a mão na mesa, vão sair de lá pretos, de tanto pó de minério. Ok? Então, eu acho que já está muito claro, porque antes nós tínhamos um discurso. Nós que eu falo, não sou eu, não é o Fabrício, a gente especificamente, mas a cidade admitia um discurso de que ali tinha uma questão econômica e social, e por isso deveria se relevar esse impacto ambiental. Hoje a sociedade não aceita mais isso como justificativa para se manter vulnerável a essa situação. Então, eu vejo que hoje nós temos aí
muitos esforços, e principalmente da própria sociedade, é por isso que você está aqui hoje, né? Não desempenha uma função política, administrativa, técnica, é um cidadão comum, jovem ainda, muito jovem, mas muito consciente e que vem exercer um direito que é de reclamar dessa situação, porque também não suporta mais isso. Então, assim, eu queria muito lhe agradecer pela oportunidade de você ter vindo aqui na Câmara. A sua manifestação, ela vai ser levada em consideração por nós, mas eu acho que há um alento pelo fato de saber que nós não vamos começar a trabalhar depois da sua manifestação, mas nós já estamos trabalhando para tentar encontrar uma solução o mais rápido possível para isso. Vou passar para o meu colega Fabrício Gandini, para ele também poder fazer suas considerações. Quer fazer algum comentário antes? Não, vale ressaltar que eu acabei esquecendo de falar, uma pessoa normal que não fuma, acaba inalando o pó preto, e eu vi uma imagem na internet, acabei não conseguindo trazer, comparando o pé preto com o pulmão, e é realmente bem parecido. O pulmão de uma pessoa que respira o pó preto diariamente fica preto como se fosse de um pé. E outra coisa que eu queria frisar novamente é a questão do financiamento de campanha e do conflito de interesses, onde os políticos preocupados mais com a sua reeleição do que com a saúde da população capixaba, acabam aceitando dinheiro de empresas poluidoras em campanha para que fiquem calados e não tomem nenhuma providência contra essas empresas. Então, fica aqui meu comentário. Primeiro, essa questão, a segunda questão está resolvida, graças a Deus. O financiamento agora não pode ser mais particular de campanha, então não haverá, só se for de forma ilegal. Pode ser particular, mas o que o Fabrício quer dizer, desde que seja de pessoa física. Pessoa jurídica não pode mais fazer doação. Então, assim, de certa forma, se for ilegal agora, pode continuar ocorrendo. Só que aí a gente está vendo, graças a Deus, o país está punindo algumas questões ilegais que antes eram normais para a maioria. Mas eu queria fazer um registro, Thiago. Primeiro, parabenizar pela atitude de vir à Câmara. Eu acho que isso, a população, muitas das vezes, e a internet propiciou muito isso, ela se manifestar. Só que é difícil a gente ver um cidadão se manifestar fora da internet. Então, a gente está cada dia na sociedade virtual de fato. Até o protesto é virtual só. Não que não tenha validade, é válido e na realidade gerou uma grande modificação nas relações sociais essa possibilidade. Mas eu queria fazer um registro importante dentro de todas essas questões que foram faladas. Você citou alguns corajosos aí que tomaram atitudes de fato corajosas, mas eu queria registrar que depois de 40 anos da empresa instalada, pela primeira vez em 2014 para 2015, existe uma legislação municipal, entenda bem, 40 anos da empresa instalada, não existia uma legislação municipal que falava sobre a quantidade máxima dessa partícula sedimentada. Não existia. Não existia. Simplesmente não existia. Então a gente tinha que conviver e não havia ilegalidade, vamos dizer, se não batesse um dado do Estado. O delegado que apresentou a denúncia, ele fez a partir de uma denúncia que foi feita, encaminhada a ele a partir dessa Câmara. Essa Câmara finalizou uma CPI, enviou os dados do relatório, inclusive a mesma visita que o delegado fez foi feita pela Câmara, alguns vereadores estiveram presentes, e nós observamos exatamente a queda de partículas das correias, e encaminhamos. Não passamos pela situação que ele passou, porque ele foi num bote menor e passou por baixo das correias. Nós fomos num barco da Polícia Federal um pouco maior, e não era possível passar abaixo, mas nós identificamos no mar a quantidade de minério que era jogado sistematicamente. A correia joga, se você for lá hoje, está lá jogando no mar sistematicamente, sem parar, 24 horas por dia, jogando minério no mar. Não é nem o pó preto que a gente convive aqui, mas é o pó preto que vai direto para o mar. Então, assim, nós temos ações importantíssimas que só hoje, por exemplo, a Justiça Federal só concedeu porque
os 5 pontos de monitoramento estavam acima do limite, né? Foi apresentado, e esse limite foi criado através da legislação nessa casa, que não existia antes. Então, assim, existe, até para as autoridades agirem, inclusive que o delegado agiu, ele precisava de documentos importantes, que é esse monitoramento que antes nunca atingiu o limite, porque era um limite extremamente benéfico para a empresa. Hoje, Jardim Camboriú, acho que é 7,8, né? Temos alguns limites na casa de 10, então são limites diferentes para essas 5 estações de monitoramento. E esses limites, a cada 3 anos, eles vão ficando mais exigentes. Essa foi uma legislação que foi criada aqui nessa casa, a partir da participação da sociedade civil. Quem esteve à frente foi o vereador Sergião, junto com uma série de organismos da sociedade civil organizada, e culminou com a aprovação aqui no plenário. Então, assim, acho que até um dado importante, até para você incluir nessa pesquisa, essa lei municipal que está propiciando todos as autoridades agirem. Após essa legislação, também houve uma outra ação muito importante, que foi a modificação do valor das multas, que as multas antes eram irrisórias. Uma multa em relação àquele derramamento ali, por exemplo, podia chegar ao máximo R$70 mil, né? R$50 mil. Então, passa agora pode chegar até, acho que é 50 milhões, né? 50 milhões, ou até um pouco mais, 50 milhões de reais, o que faz com que poluir se torne mais caro do que você bancar uma poluição através de multas, que, inclusive, nós tivemos aí a informação que todas as multas anteriores a essa ainda não foram pagas. Essa é outra informação importante, e aí é importante a gente entender. A empresa deve recorrer ao judiciário, possivelmente, porque num processo normal não necessitaria do judiciário, ok? Então, teria um processo normal, a prefeitura emite a multa, recorre, perde no administrativo e, teoricamente, a empresa teria que pagar a multa. Possivelmente ela deve estar recorrendo judicialmente dessas multas. O que a gente precisa dar luz agora é esse processo no judiciário. Por que não se pagam essas multas? Por que o judiciário não faz executar a multa? Nós precisamos pegar esse caminho. Inclusive, essa última multa de 30 e poucos milhões de reais que foi dado, 34 milhões de reais, nós precisamos acompanhar para ver o que vai ocorrer. Porque senão é muito fácil, você dá multa e a empresa não paga simplesmente. Então, a gente está fazendo um caminho, como o vereador Max mesmo falou, a sociedade hoje inverteu a lógica, porque há pouco tempo atrás, se você puxasse uma discussão sobre o Papo Preto, eles falavam da importância da empresa para o município. Há pouco tempo atrás. Estou te falando há pouco tempo porque, assim, eu vejo como que mudou, eu estou há 7 anos na Câmara, como que mudou desde que eu entrei até agora. Existiu uma defesa econômica da empresa muito forte. E a sociedade está mudando no sentido de que não vale a pena pagar esse desenvolvimento econômico e a gente matar nossos filhos e as futuras gerações. Então, assim, esse incômodo que a gente está vivendo, eu acho que agora, com o respaldo da sociedade, facilita muito que as autoridades possam tomar uma posição. Até porque, sempre que se questionava a questão, existia essa justificativa econômica, da importância da empresa. Hoje ela já não é mais a sustentação, até porque ela foi privatizada, e nesse momento de privatização, você tem uma redução enorme do número de funcionários, né? O que gerou, inclusive, uma coisa que era positiva para ela, que era a defesa, era muita gente empregada, então você tinha uma defesa natural na sociedade. Com a privatização, você diminui a quantidade de empregados e passa a ter uma defesa bem menor. Então, ela está sofrendo, inclusive, de um mal que ela buscou causar, que foi a diminuição do número de funcionários. Então, assim, nós vivemos numa nova sociedade, não só intolerante com a questão do Papo Preto, mas nós estamos vendo a intolerância em relação também à poluição da praia, né, que a gente percebe aí que nas últimas semanas nós estamos tendo aí uma discussão sobre o esgoto muito forte, que é lançado e que aí cada particular tem um pouco de responsabilidade, cada residência, né, tem um pouco de responsabilidade em relação a isso. Então, tenho certeza que a gente vai viver esses próximos
esses próximos dias aqui de grande avanço em relação a reverter esse processo de poluição. Creio que está sendo dada uma oportunidade muito grande às autoridades nesse momento, com apoio da sociedade, de reverter, começar a reverter, até porque não é uma poluição de 50 anos, se reverte em uma decisão, em uma canetada, né? Mas nós vamos começar, tenho certeza que nós já começamos a reverter esse processo de que poluir era vantajoso, porque, como você mesmo disse, né? O lucro dele está sendo a custo da nossa saúde, né? Está incluído na planilha de custo lá, está assim, pouco investimento em técnicas de prevenção, está lá um investimento baixíssimo que gera um lucro maior. Então, a saúde do capixaba está na planilha de custo das empresas poluidoras, né? Como uma forte vantagem competitiva, como é na China. Infelizmente, a gente sabe que o trabalho lá beira ao escravo. Aqui, a nossa saúde que está em jogo ainda, como um país que ainda não desenvolveu leis rígidas para resolver. Então, assim, parabenizar a presença, a sua presença, Tiago, e convidar para que sempre que puder participar conosco, trazendo essas contribuições importantes, fique à vontade de participar conosco. Muito obrigado. Registrar a presença do vereador Davi Zumael. Davi, estamos encerrando aqui a reunião da Comissão de Meio Ambiente. Posso, Vossa Excelência? Queria só representar a casa no debate, na última reunião do Condema, e Vossa Excelência, vereador Max, é o representante da casa, se Vossa Excelência só me permitir dar um retorno daquilo que teve. Por favor. E que é importante para a casa também, vereador Gandini, porque ninguém representa ele mesmo lá, representamos a instituição Câmara. Lá foi dado ciência, vereador Max, do teor, do conteúdo da proposta de TCA ou TAC que foi enviado. Primeiro que a gente teve muito tempo envolvido na discussão se seria um TCA ou um TAC, entendendo que para a empresa seria melhor termo de compromisso ambiental, um TCA. Mas os integrantes do Condema entendem que há um desrespeito a diversas legislações e que um termo de ajustamento de conduta presume que houve uma infração. Então, essa é a linha preponderante no Condema. A segunda coisa é que deu ciência ao conteúdo daquilo que foi enviado. Só para o pessoal entender, vereador Davi, foi enviado de quem para quem? A Prefeitura de Vitória, isso eu vou te dar as informações que foram noticiadas nos jornais. A Prefeitura de Vitória, no início de janeiro, enviou às empresas poluidoras Vale e Arcelor uma proposta de termo de compromisso. Até então, essa casa, acredito eu, que não tinha conhecimento do conteúdo daquilo que foi enviado, daquilo que se apresentou como proposta de ajustar e se comprometer com a cidade de Vitória, essas empresas poluidoras. Então, até então era uma relação Prefeitura de Vitória, Poder Executivo Municipal e as empresas poluidoras. Não, aí na última reunião da segunda passada que o conhecimento chegou, o texto, o teor chegou ao Condema. Várias ponderações foram feitas. E o sentimento daqueles que lá estavam é que está acontecendo de forma tímida. A observação que fiz e quero registrar é que eu senti falta do debate com o Ministério Público Federal. Até porque já foi reconhecido que a competência jurisdicional é do Ministério Público Federal. Isso está acontecendo. Inclusive, ontem teve uma reunião. É concorrente, né, vereador? É concorrente, okay, mas no último mês de janeiro, quem ganhou ela não deixa de ser concorrente. E por isso que eu estou falando que não é excluir o Ministério Público Estadual. Então, é chamar o Ministério Público Federal para também participar. Claro. Também participar. Então, foi uma da questão, reforçando aquela ideia de federalização que já foi amplamente debatida. Então, isso é um ponto que eu queria pontuar. E no mais, foi encerrados os debates sem a sua conclusão final. Acredito eu que sair por volta com horário extrapolado, o horário das 16h30, que é o horário de encerramento da previsão máxima de duração da nossa reunião,
e não tinha se aprovado ou se rejeitado absolutamente nada. Pelo contrário, existe um otimismo com relação à proposta da Prefeitura de Vitória, ela é bem recebida, mas se espera um pouco mais e se espera o envolvimento do Ministério Público Federal. No primeiro momento, a Vale não... Ela enviou uma proposta divergente da Prefeitura que não foi acatada pela Prefeitura, né? Isso é importante registrar. Mas a gente não tem, Gandini, e talvez Vossa Excelência poderia trazer para uma reunião extraordinária ou para uma reunião ordinária, o conteúdo da Prefeitura como um todo, do TAC, e da resposta... Posso solicitar para a gente até discuti-lo aqui. E dar resposta para a gente entender se o avanço é possível. Até para a gente comparar com as informações que estão rolando na Justiça Federal. Porque uma série de condicionantes foram assumidas para a reabertura das empresas, que inclusive hoje está tendo julgamento sobre isso. A da empresa, vereador Davi, foi mais em relação ao porto, né? Não foi em relação ao funcionamento da empresa toda. Então tem uma divergência... Ali foi muito em relação às esteiras e tal. Então, assim... Mas uma coisa pode estar inserida... Claro. Não, concordo. Só que eu estou falando assim, essa que está na federal tem muito em relação àquela derramamento de minério, não trata da questão atmosférica como um todo, né? Okay. O TAC parece que... É mais amplo. Trata amplo. Também da questão atmosférica e dos passivos. Sim. Então, o que a Vale, pelo que eu entendi, o que a Vale está tentando fazer é separar uma discussão da outra, da atmosférica e o passivo. A proposta da Vale é fazer uma discussão separada, a Prefeitura inicialmente não aceitou. Eu só queria, assim, eu inicio um ano de trabalho aqui no Poder Legislativo com muito otimismo, porque nunca se debateu tanto, vereador Marcos, a causa ambiental. E nunca tanta gente quis ajudar. E pouco preocupado se é por motivação eleitoral ou não. Se está ajudando, ótimo. O que a gente precisa é convergir todo mundo. Convergir todos esses grupos em um mesmo... material a ser produzido. Por exemplo, estamos tratando sobre o passivo ambiental e tem uma CPI do passivo ambiental aqui. Precisamos, de alguma forma, envolver. Os vereadores trataram do passivo, os vereadores, a Câmara como um todo, mas 3 vereadores na condução da CPI do Papo Preto, e eu fui conhecer porque o Max me pediu para representá-lo, para assumir a cadeira na semana em que ele viajava. Senão eu não teria conhecimento do conteúdo. E não foi falta de pedir lá na Secretaria do Meio Ambiente. Então, assim, a gente nunca teve tão em voga esses debates. Precisamos aproveitar esse momento. E, mudando um pouco de assunto, eu queria pedir a ajuda da Comissão de Meio Ambiente para reiterar um requerimento de informações, talvez assinado pela comissão, porque eu solicitei no mês de novembro todos os imóveis não ligados no município de Vitória, a relação. Vereador, eu acho que eu já recebi isso em algum momento, há muito tempo atrás. Inclusive, eu queria pedir, Alexandre, que está aqui no plenário, para fazer o levantamento do requerimento de informações. Acho que tem mais de ano já, eu recebi. Mas teria que estar desatualizado para melhor, não para pior. Então a gente teria um... Eu tenho uma versão que eu consegui informalmente, com conhecidos. Mas é informal, é ruim. Eu queria o recebimento oficial. CESAM, eu recebi da CESAM. Eu acho também da CESAM, meu. Inclusive, é assustador identificar, vereador, que são 10 delegacias de polícia, 17 escolas, 17 escolas municipais, 17 unidades de conservação, parques, que não estão ligados. Secretarias, enfim, a própria Secretaria de Meio Ambiente hoje ainda não tem a sua ligação. Então, assim, precisamos fazer o dever de casa, é o tema que está proposto, e se pudermos reiterar essas perguntas para que a Prefeitura possa. Porque a Procuradoria decretou sigilo nas informações do contribuinte, mas disse que poderia fornecer os imóveis não ligados dela. A informação que eu tenho é por bairro, quantas unidades ainda faltam. Não fala quais são as unidades. Eu tenho o nome do camarada que se acha no direito, que tem o egoísmo de achar que pode poluir. É lógico que nessa lista, e é uma outra cobrança que a gente vai ter que fazer, tem pessoas lá de Fradinhos, que não adianta querer ligar, porque não tem a rede ali para ligar. Mas essa é a menor parte na cidade de Vitória. Mas hoje não tem a rede, nós temos que cobrar da CESAM passar a rede. Sem dificuldade. Mas e tem lugar que foi passado, por exemplo, eu recebi hoje
que a pessoa está com dificuldade de ligar, porque ela já pagou uma vez numa rede antiga, e que agora passaram uma nova rede, foi isso que a pessoa informou, passaram uma nova rede e querem cobrar novamente e ela não quer ligar. E essa rede antiga, teoricamente, está caindo no mangue. Porque quando o prefeito Luciano veio a esta casa e fez muito bem, deixou claro, 1 ano e meio atrás, que o prazo para todas as ligações do município era dezembro do ano passado. E algum secretário ou outro, isso não é função do prefeito ter conhecimento, algum secretário ou outro pode, até pela descentralização, as secretarias começam a fazer suas ações isoladamente, de acordo com as novas instruções do Tribunal de Contas, algum pode passar, insistir em não tornar isso uma prioridade, da mesma forma que para o prefeito foi declarado aqui. Então, que a gente possa fazer... Mas está falando do município? Do município, também. Do município parece que já tem um caminho sendo para ligar todas as... eu não tenho essa informação, em particular existe. Eu não tenho. Eu só pude identificar que foram 230 imóveis não ligados públicos, Estado e município. Pelo menos 100 do município. O que me assustou é ver, vereador Gandini, que eu tinha, por exemplo, a Unimed. O que é despejado de pessoas passando mal daquilo que está contaminando? Clínica dos acidentados. Então, assim, é um sentimento ruim ver que com instituições com poder aquisitivo para fazer ligação, que o preço não é e não pode ser o argumento para não realizar. Mas também tem lá um monte de escola que eu acho que a gente tem que dar o voto. Claro. Condomínios. E condomínio... mas nós precisamos dessa lista oficial, Davi, porque a publicação que foi feita, a última não tinha essa quantidade toda. Tem uma discussão importante sobre isso. Quem é que tem essa lista oficial? É a Prefeitura ou é a CESAM? Não, a CESAM quem é que dá a lista oficial de quem não fez a ligação? É a CESAM. A CESAM encaminha para a Prefeitura e a Prefeitura faz os pontos. Eu sei que isso foi feito já há algum tempo atrás. Então, mas a Prefeitura tem. A Prefeitura tem a informação. Mas tem uma discussão e um debate importante a isso. Quem é que tem capacidade de aferir se a ligação foi feita ou não? Porque quando eu estava na secretaria, a gente recebeu a lista da CESAM, notificamos as pessoas. É isso que eu tenho. Demos o prazo da legislação, 90 dias para fazer a ligação. O cara vai apresentando os requerimentos de quem fez a ligação e quem não fez a ligação não apresentou o requerimento. Nós encaminhamos para a CESAM, para que a CESAM pudesse nos dizer, fulanos de fato fizeram a ligação e ciclanos ainda não fizeram a ligação, foram notificados pela Prefeitura, pode aplicar a legislação e a sanção. Quando eu saí de lá, da Secretaria, ainda não tinha recebido a resposta da CESAM, que nos daria o subsídio para aplicar a legislação e as multas. Estava dentro do prazo da minha saída... Já tinha mais de 3.500 notificações. Já tinha muitas ligações feitas, na verdade. Muitas ligações feitas, mas outras ainda não feitas, mas que precisava de ser aferido pela CESAM. Essa é uma discussão muito importante, porque a Prefeitura não tem na Secretaria de Meio Ambiente e não tem na Secretaria de Obras gente, estrutura, equipamento para fazer essa aferição. Na realidade, a CESAM é o organismo que trata de esgoto. Então, inclusive, a taxa de esgoto vai integralmente para a CESAM. Ela precisa fazer o trabalho que é... No contrato que o município tem com a CESAM, diz que a CESAM é quem tem que dar essa informação para o município. O problema que está acontecendo, vereador, é que os dados eles estão variando demais. Na sua época foi enviada uma lista que você notificou todos, possivelmente, que a lista foi enviada. O problema é que surgem outros que já deveriam estar, até porque existe uma cidade formal que é só cruzar a cidade formal com a lista de pagamento da CESAM. Quem não está ali, está despejando, teoricamente, fora. O vereador Davi faz uma outra colocação importante. Quando você fala dos prédios públicos, vereador, fala de alguns parques. Os parques, assim,
todos os prédios públicos têm que ser ligados, né? Mas como os parques hoje não recebem tanta gente, você imagina que os quiosques da Curva da Jurema foram ligados há alguns meses atrás. E só foram ligados depois que eu notifiquei a própria prefeitura que os quiosques da Curva da Jurema não estavam ligados na rede de esgoto da CESAM. Uma ligação de 8 metros. 8 metros. Há anos não era feita. E que foi sobre a ligação dos prédios públicos... E que foi feito de uma forma errada, depois despejando na Curva da Jurema, que depois foi consertada e hoje demonstra a presença de coliformes, vem reduzindo, teve um pico, mas assim, apresentava melhoras até esse pico de sobre os prédios públicos, o vereador Fabrício pode ajudar, inclusive, a responder isso. As secretarias do município, com raríssimas exceções, como é o caso da educação, muitas vezes não têm a autonomia para fazer essa licitação e essa contratação para ligação do esgoto dos seus prédios. Quem define essa prioridade, infelizmente, não são os secretários, porque não são os secretários que batem o martelo com relação ao orçamento que será aplicado em cada secretaria. Então, não estamos falando que, você tem só na educação algumas escolas que não. Em toda a administração você tem. Esse problema explode agora com essa problemática das praias, e agora você tem um pouco mais de atenção a isso, mas é um problema que já poderia ter sido priorizado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Então, acho que precisa ficar um pouco atento a isso. O interessante, vereador Marques, é que não há oportunismo no debate. Porque essa casa fez uma legislação, o trabalho está sendo feito, estranhamos, não é bem estranhamos a palavra não, mas assim, a coleta de assinaturas em busca da criação da CPI foi iniciada em outubro do ano passado, trabalho individual. Então, assim, tem diversas ações, que nesse sentido é o pedido que faço para convergirmos. Porque a sociedade, os capixabas esperam de nós a devolução da praia de Camburi, a balneabilidade que permite o lazer. Na Curva da Jurema, atrás do Yacht Clube, um sonho lá na Enseada do Suá, aquela praia onde eu comecei a brincar que atrás mesmo, é bem atrás do shopping, é lá no aterro da Conduza. Então, são ações que precisamos fazer, mas de busca para que a Prefeitura de Vitória faça a sua parte, as suas ligações. Aí, vereador Fabrício Gandini, eu preciso cobrar as respostas daqueles requerimentos de informações. São os meus requerimentos que eu faço pedido para que a Prefeitura responda. E não é um favor, porque é do tipo de informação que vai possibilitar todo o desenvolvimento de ações de desdobramentos do mandato. Só uma pergunta, a CPI, como é que está a criação da CPI? Ela foi protocolada na semana passada. Já foi lida? Já foi, vem em votação hoje ou amanhã. Ah, ok. Entre votação. Porque é importante a gente dar andamento ali. A grande certeza, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Max, que chegou de viagem, então eu precisava atualizá-lo sobre esse debate. Eu não sei, alguns vereadores, um vereador específico veio conversar comigo sobre a retirada da assinatura, mas o mais importante é a gente acharmos uma solução para o problema. Qual que é o nome dessa solução, eu não sei. Eu apontei uma, criação de uma CPI. Talvez me venham com outra solução que é tão boa quanto ou melhor. Então, o pedido que faço é que essa Câmara apresente uma solução. Essa Câmara, continuando uma relação de confiança com a cidade de Vitória, apresente uma solução. Foi assim no debate do Pó Preto, não só com a CPI, deixando claro, com toda uma produção legislativa,
junto e atuações. Inclusive a mas foi legislação assim- que está permitindo todas essas ações, né? Foi assim com o terreno de marinha, a inclusão do debate, a participação, envolvimento em Brasília, tudo mais, e não na causa do bem-estar animal. Essa Câmara sempre se envolveu com os grandes debates da cidade, e agora não vai ser diferente. O que se busca, e com toda a observância da comissão temática que o nosso regimento, que existe o nosso regimento, que se dispõe a debater o tema, é exatamente isso. O que fazer? O que fazer de ações concretas? Porque as pessoas esperam muito mais ações do que palavras. Então, a gente precisa dar esse resultado. Queria propor ao vereador Fabrício Gandini que a gente pudesse, então, reiterar, saber quais são os seus requerimentos na área ambiental que não foram respondidos ainda pelo município. Vossa Excelência concede para a gente uma cópia desses requerimentos e, através da Comissão de Meio Ambiente, Fabrício, o vereador Fabrício, Com certeza. concordar, e já concordou, que a gente Com pudesse certeza. reiterar esses pedidos à Prefeitura, porque às vezes é isso, o processo acaba demorando algum tempo, em algum setor, enfim. Esse requerimento, vereador. Só não pode ser da época do secretário Max. Se for depois, você fala. Não, se for antes, não. Só dando os prazos, que para mim individualmente é importante essa questão dos prazos. Foi protocolado dia 29 de junho. Junho. Na época do Max. Max já deve estar prontinho Não. lá só para enviar. Ele teve o parecer da PGM somente em 13 de outubro. Aquilo que era para ser em 30 dias, foi ouvir a PGM dia 13 Mas é o que isso aí, de vereador? outubro. É um requerimento de informação. Ah, ele está parado lá na PGM? Veio Eu não estava mais. Aí veio uma por pouco, resposta da PGM dizendo o seguinte: conclusão. 1. A relação de todos os imóveis não ligados à rede, incluindo o endereço, a presente solicitação só poderá ser disponibilizada pelo órgão público a terceiro mediante consentimento expresso da própria pessoa. Ou seja, deixou claro que não vai dar. Porque não pode, porque existe uma vedação no entendimento dessa procuradoria. Teria que ser por região, dizer que tem... 2. Relação dos imóveis públicos não ligados à rede de coleta. O município precisa atender a solicitação feita pelo vereador Davi Ismael, disponibilizando o documento solicitado, com respaldo você na tá, lei então, de aí direito à informação. Só que não veio com essa resposta. Pegaram a resposta lá Isso do é dentro do procurador. processo, a PGM encaminhando de volta para a semana, provavelmente. Mas aí pegaram da volta, antes de voltar para a semana, encaminharam o relatório da... não tem. Encaminharam só a resposta da Procuradoria, não E encaminharam eu a pedi a resposta. relação Ok. dos documentos de outros entes federativos, não ligados à rede de coleta. ok. Fala que também é possível, que não tem dificuldade no entendimento do direito de acesso à informação, mas não veio. Ok. Isso é datado de outubro, eu cobro insistentemente. Esse documento veio como resposta, é isso? Como esse resposta. documento? Tá, então Incompleta. teoricamente esse processo está encerrado lá, né? Está encerrado, eu pergunto quanto é 2 mais 2, me vem um espaço em branco, diz que eles sabem a resposta. Ok. Foi o que eles fizeram. Diz que 2 mais 2 é uma soma, né? E me responde assim. Então, o que a gente precisa é ter, e deixo claro, não é a busca, não é, vereador Gandini, não é a busca só pelos imóveis do município, não. Se me vir a relação dos imóveis municipais, vai ser incompleto. Mas eu quero do município de Vitória, os órgãos do Estado e os órgãos da União, para que a gente possa tabular essas informações e, a partir do tabulamento, conseguir construir um horizonte de que, em 2 anos, conseguimos encerrar essas ligações de entes públicos. É possível. 50% por ano. É uma margem razoável. Então, vamos assim proceder, firmamos um compromisso. Só que eu não consigo a informação. Passa para a comissão fazer oficialmente o pedido. Ok. Tendo Tá visto aqui, que houve essa divergência na resposta, né? Acho que é importante a gente... Eu faço a entrega, está aqui o requerimento de informação passado, com a resposta. Faço a entrega à comissão, assim que encerrar a comissão. É o único, então, né? Esse é o único requerimento. Sobre o esgoto, sim. Sobre o Mas esgoto, relacionado à questão ambiental, que ainda não houve resposta. eu vou levantar da questão ambiental, porque no que diz respeito ao pó preto, algumas informações sobre cópia do recurso
porque a gente viu, foi noticiado que a Vale nunca pagou uma infração sequer. Sim. Ela recorreu judicialmente ou ela recorreu na esfera administrativa? Nós, inclusive, estamos discutindo isso, porque na esfera administrativa é o Condema. Possivelmente não foi o Condema. Sempre né? nas duas. Sempre nas duas. Não, passa o Condema. E ela deve estar conseguindo manter o não pagamento no judicial, porque possivelmente o Condema... Para o município não... parar a cobrança, não então, continuar insistindo com a cobrança, teve uma decisão judicial e está informando. Lá na certidão negativa vai aparecer certidão positiva com efeitos negativos, mas ela tem um débito com a Prefeitura de Vitória, tem essa pendência, a melhor terminologia seria essa, e precisa ser informado. Claro. Eu pedi cópia, eu quero saber por quê. Qual a alegação? Inclusive, nós queremos... O vereador é parte do Condema? Sou suplente do vereador. Okay. Na verdade, eu não sou nem suplente, é o vereador Bolão, é o suplente porque vereador possivelmente eles vão recorrer ao Condema, né? Possivelmente a Vale vai recorrer dessa multa de 34 milhões, né, ao Condema. A gente precisa acompanhar no Condema. Eu acho que essa multa vai ser, se a gente der luz sobre ela, o caminho que ela vai sendo, vai ser um exemplo aí para a gente até alertar a sociedade o que está acontecendo, aonde é que está agarrando a situação. Isso. E, por fim, semana passada foi aprovado um requerimento de convocação, me fugiu a mente, da Dione. Quero acreditar que a gente consiga construir uma agenda, talvez lá, talvez dela aqui, sem ser no plenário, talvez na próxima reunião da Comissão de Finanças, para que a gente possa avançar um tempo. Finanças? De meio ambiente. Ah, tá, ok. Então, sim, como eu sou o autor da convocação... Existem alguns vereadores falando que tem que ser em plenário, então é importante que seja construído isso com todos... Eu só estou predispondo, junto à comissão, que eu acho que é o fórum temático mais apropriado, e para que a gente consiga construir isso. Okay. Talvez é muito mais eficaz, muito mais efetivo num espaço como esse do que num espaço como plenário. Talvez não, talvez sim. Então que fique à disposição do vereador Max esse pedido que assinei como autor e que a gente pode construir alternativas para ele. Ok. É isso, vereador. Mais alguma consideração? Não. Nada mais a tratar. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, que será realizada no dia 22 de março de 2016, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis.